glória zamambrotetea, presti, nereki kunusitania amprefodizeni clenizeni crogigenia zamambrakata no juteribene criar. Fala obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor. Pela graça, pelos livramentos. João capítulo 15, Espírito Santo, toma a frente da palavra. Obrigado que o Senhor já está tomando o meu espírito, Senhor. Está tomando o meu coração, que eu discirna plenamente a Tua vontade pelos códigos, pelas revelações da palavra que vai vir aqui essa manhã. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Glória a Jesus. Amém, amém. Meu espírito está sendo liberado. Amém, igreja? Você libera teu espírito quando você adora de todo o seu coração. Quando as suas afeições, os seus pensamentos se concentram em Deus, o seu espírito é liberado. Amém, amém? Escute, todos nós, quando nascemos de novo, quando o seu espírito recebeu a nova natureza em Cristo Jesus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, o teu espírito, ele recebeu os códigos da nova natureza em Cristo Jesus. Amém? Você recebeu no teu espírito, fala, a luz, a revelação. Ou seja, quando você, toda a natureza, você vê a natureza dos cachorros, a natureza dos animais, né? Você vê a natureza dos pássaros, vê a natureza do ser humano. Todos eles andam de acordo com a sua natureza, a sua origem. Amém, amém? De acordo com os códigos da sua criação. Justamente. Você vê o cachorro, não precisa ser ensinado a ser cachorro. Os códigos da natureza, do DNA dele, já tem os códigos para ele ser daquele jeito. Amém? Por isso que os animaizinhos são daquele jeito. Da mesma forma, os pássaros têm os seus códigos. Já reparou? Cada pássaro tem a sua raça e tem seus códigos, tem uma maneira de agir. Amém, amém? Amém. Já viu? Os pombos é bem diferente de um papagaio, correto? Amém, amém? Amém. Da mesma forma, quando nós nascemos, fala, quando eu nasci do Espírito, nós temos um Espírito recriado em Cristo Jesus. Dá glória a Deus por isso. Nós tínhamos antes um espírito criado na imagem de Adão. Amém, amém? O homem, e depois, infelizmente, herdamos a queda de Adão. Ok? Nosso espírito também ficou em escuridão. Mas quando entramos para a luz em Cristo Jesus, nós somos criados segundo a imagem do homem celestial. Por favor, preste atenção aqui na mensagem para não me distrair. Todos vocês. Amém, amém? Nós somos criados à imagem do celestial. Fala, celestial. Nós somos criados à imagem do segundo homem, o Adão perfeito. Dá glória a Deus. Então nossos códigos do nosso espírito, a nossa natureza do nosso espírito, ela puxa algo do céu, da onde ela tem origem. Amém, amém? Então o seu espírito, ele já tem o código de adoração dentro de você. Teu espírito já sabe quem adorar. Amém, amém? Teu espírito, quando você glorifica ao Deus que está no céu, não importa se você fala Elohim, se você vai falar Yahvé, como os judeus, esses judeus messiânicos aí fica colocando nome para tudo, irmão. O teu espírito já está diretamente ligado, amém, amém, à sua natureza, ao seu Deus, ao seu Criador, amém, amém, ao nosso eterno Pai, nosso Salvador. Fala, obrigado, Jesus. Então, quando você começa a adorar no seu espírito, você começa, Senhor, eu te glorifico, Senhor. O teu espírito tem um código diretamente conectado ao código da natureza do nosso Senhor, amém, amém. Você não erra o alvo, glória a Deus. Você não desvirtua, você não vai desviar no meio do caminho tua adoração. Tua adoração ela sobe diretamente aonde ela está ligada na nova natureza em Cristo Jesus. Dá para você entender isso? Que você, assim como nasceu de Cristo, você recebeu a natureza de Cristo, os códigos da natureza daquilo que Jesus Cristo é. Amém, amém? E o teu espírito, ele cresce, ele evolui, ele se desenvolve naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que Cristo Jesus é. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então nós começamos a entender nessa manhã que nós precisamos entender como liberar nosso espírito e andar de acordo com aquilo que a nossa natureza é. Glória a Jesus. Andar de acordo com a vontade de Deus. Fala, andar de acordo com a vontade de Deus. É andar na minha nova natureza. É isso. É isso que nós temos que entender. O que adianta você falar tanto? Você pode conhecer a Bíblia, você pode fazer tantas coisas e fazer na carne e não fazer no seu espírito. Toda a vontade de Deus, ela se origina no nosso espírito e termina no nosso espírito. Amém, amém? Toda a vontade de Deus. Toda oração que é verdadeira, ela começa pelo Espírito e termina no Espírito. Amém, amém? Temos que se certificar que quando nós entramos na oração, no final dela, nossa carne está morta. Amém, amém? Porque a carne ela não pode estar viva no final de uma oração.
A sua vontade carnal não pode prevalecer acima da vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Você tem que entender que quando um crente ele é treinado, por isso essa geração precisa aprender isso, a andar pelo Espírito. Quando a nossa natureza ela é desenvolvida, é liberado o nosso espírito, aprendemos a nos comunicar com o nosso espírito. Amém, amém? Amém. Você aprende com a sua própria mente, você aprende com o seu coração, sua alma aprende a se comunicar com o seu espírito. Da glória a Deus aí. Vocês estão começando a entender isso? Amém. Então, a importância de aprendermos a nos comunicar com o nosso espírito é muito grande. Se ficarmos só no evangelho doutrinário, nós nunca vamos conseguir entrar no processo de revelação e transformação. E a evolução do nosso espírito, ela nunca vem. A doutrina é letra, é para o teu comportamento, é para mudar o comportamento do homem. Amém, amém? Amém. Mas só o que transforma a natureza do homem, arranca a consciência, a maldade, a cobiça, as contaminações da carne do homem, é o poder do Espírito Santo atuando no espírito recriado em Cristo Jesus. Amém, amém? Somos uma nova criação, como o apóstolo Paulo diz, somos uma nova criação. É isso que nós temos que entender. Pregamos muito tempo, ficaram no evangelho terreno demais, o evangelho doutrinário, o evangelho que só faz obras carnais. Trocamos a revelação pelo entretenimento. As pessoas estão trocando o quê? O andar com o Espírito Santo por andar em obras próprias. Vocês estão entendendo? Então nós estamos falando, achando que estamos agradando a Deus em tudo, por tudo que nós estamos fazendo. Irmãos, tudo que iniciamos na nossa carne, se não começar pelo nosso espírito, pelo toque de Deus no nosso espírito, fazemos por nós mesmos. Ainda que sejam boas obras, elas se tornam boas só para nós e não para Deus. Você está me entendendo? Eu posso fazer, às vezes, eu falei, Senhor, olha só para tu ver experiências com Deus. Às vezes eu queria dar oferta a Deus, aos pobres, eu queria fazer algumas coisas por mim. E Deus falou, não estou te pedindo isso, eu quero que tu faça outra coisa agora. Amém, amém? Amém. E ponto final, temos que seguir o que Deus quer que a gente faça agora. Amém, amém? Amém. Isso é ser guiado pelo Espírito. E às vezes, quando Deus quer que a gente faça agora uma solicitude ao próximo, você quer fazer outra coisa. Você está me entendendo? Isso que temos que aprender a discernir a voz de Deus em tudo que nós vamos fazer, para que possamos andar sempre de acordo com a vontade de Deus e ver retorno. Amém, amém? Amém. E não passar os anos, orar e ficar frustrado e não ver resposta às nossas orações. Porque muitos cristãos estão frustrados hoje em dia? Porque não foram ensinados a andar no Espírito, não foram ensinados a identificar o fardo que Deus coloca no nosso espírito para ouvirmos a sua voz e seguirmos a sua direção. Dá glória a Jesus, irmão. O Espírito está queimando para ensinar vocês essa manhã. Dá glória a Jesus aí. Falou, obrigado, Jesus. Amós diz assim, ó, estou cheio do Espírito de poder, amém? Estou cheio do Espírito do Senhor para anunciar a Israel os seus pecados e a Jacó as suas transgressões, para anunciar o reto caminho do Senhor. Dá glória a Deus aí. Irmãos, nós temos que aprender a ser cheios do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Amém? Cara, você entende isso? Que tu tem um Espírito que carrega poder. Aleluia. Caraca, meu Deus do céu. Aonde você entra com a unção, um Espírito do crente liberado, é um Espírito sujeito a Deus. Amém, amém? Amém. É um espírito que não é escravo à carne e à alma. É um espírito que está acima da carne e da alma. Amém, amém? Amém. Então esse espírito, ele se torna livre para que o Senhor possa usá-lo. Para que a unção carregue esse espírito. É onde você chega, o jugo tem que ser quebrado. Dá glória a Deus aí. Não interessa, tu entra num restaurante de budista, de católico, seja o que for, de espírita. A unção, quando entra com você, ela quebra o jugo do ambiente. Dá glória a Deus aí. Você tem que santificar o ambiente pela unção de Deus sobre a sua vida. Dá glória a Jesus. Meu Deus do céu, estou doido para sair com vocês na rua. Nós entramos nos lugares e eu falei assim, pô, Afonso, falei assim, cara, daqui a pouco nós vamos estar com uma equipe de profetas treinados para entrar no centro de feitiçaria, derrubar feitiçaria, para paralisar mortes, para esvaziar hospitais, para começar a ver a manifestação da glória de Deus aonde nós estivermos. Por isso vocês têm que ser treinados a ser liberado do espírito de vocês. O
O Evangelho ele é sobrenatural, é glorioso, mas para que nós possamos entrar em concordância com o reino de Deus e usufruir do poder vivo no nosso espírito, amém? Precisamos aprender a andar de acordo com a vontade. Fala, a vontade de Deus. Vamos lá, João capítulo 15, versículo 7. Vamos lá. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Entenda, permanecer em Jesus e as palavras deles permanecerem. Nós pediremos o que quisermos e nos será feito. Glória a Jesus. O que quiser. Pedirei o que quiser, você será feito. Quando o homem entende a vontade de Deus e anda na vontade de Deus, ele já não anda segundo a sua própria carne. Não busca segundo a sua própria vontade. Ele não ora para as coisas terrenas. Ele sabe orar de acordo com a vontade de Deus. Então tudo que ele pede, que está ligado ao centro da vontade de Deus, isso vem a manifestação e as respostas do reino de Deus. Cara, você entende que na sua vida a vontade de Deus é te prosperar. A vontade de Deus é te curar. A vontade de Deus, o que ele diz no livro de Jeremias? Eu sei os meus planos que eu tenho a respeito de vós. Plano de paz e não de destruição. Planos de paz para vos fazer prosperar e não para trazer sofrimento para vocês. Amém? Mas o problema é que as pessoas, elas até sabem, é a vontade de Deus prosperar e elas querem orar na carne. Essa vontade de Deus. Deus, ele tem um tempo. Ele sabe como te dar as coisas. Ele sabe quando te entregar as coisas na terra. Amém? Mas se a gente quer pegar a vontade de Deus e colocar segundo a nossa vontade para que aconteça segundo o que nós queremos no nosso tempo, nós não estaremos alinhados ao que Deus quer. Nós estaremos passando à frente de Deus. Ainda que seja algo que Deus queira, mas se nós não estamos no tempo de Deus, se torna a nossa vontade não a vontade de Deus. Amém? É isso que vocês têm que entender. Que andar de acordo com a vontade de Deus não é conhecer somente racionalmente e fazer racionalmente. É seguir o nosso espírito pela intuição espiritual. É saber discernir o Espírito Santo e a vontade do Espírito Santo daquilo que Ele quer de nós. Dá glória a Jesus aí. Agora preste bem atenção. Veja que tem tudo a ver aprender a andar com a palavra, estar em Cristo e a oração. Olha o que ele falou. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Você viu que para andar na vontade de Deus tem tudo a ver com oração. Não existe vontade de andar no Espírito se não andarmos uma vida de oração. Você está entendendo? Olha só, ele conecta todo... Se você pegar aqui João 15, até o final, ele conecta. Se vocês fizerem a minha vontade, serei verdadeiramente meus amigos. Olha só, se vocês fizerem o que eu vos ordeno, tudo que vocês pedirem, meu Pai fará. Então você vê que andar com Ele, andar na vontade dEle, seguir a vontade dEle tem a ver com a oração. Estarmos em conexão direta com o Pai. Ele não tirou uma coisa da outra. Não existe, é impossível um crente andar na vontade de Deus se ele não orar. Amém? Tem tudo a ver a oração com andar na vontade de Deus. Ele conectou essas duas coisas aqui. Então, se você aprende a andar com Ele, você aprende a pedir as coisas de acordo com a vontade dEle. Então, você aprende a orar. Amém? A oração é um estilo de vida dos verdadeiros adoradores que andam com a verdade. Amém? Porque quando andamos com a verdade, queremos a verdade, oraremos para que a verdade se estabeleça tanto em nós e na terra. Para que a vontade e a verdade seja estabelecida na nossa família. Para que a vontade e a verdade de Deus seja estabelecida na nossa sociedade. Amém? Então você vê que a oração tem a ver com a vontade de Deus para nossas vidas. Dá glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Algumas pessoas perguntam, por que eles falam essas línguas? Irmãos, todo reino tem a sua língua. Amém? Se você for nos Estados Unidos, o reino dos Estados Unidos, lá, o governo dos Estados Unidos, o país deles, tem a sua cultura e tem a sua linguagem. Nós brasileiros temos a nossa cultura e temos a nossa linguagem. Todo reino tem a sua cultura e tem a sua linguagem. O reino dos céus tem a sua cultura e tem a sua linguagem. E a nossa linguagem é uma linguagem espiritual. É uma linguagem sobrenatural. Dá glória a Deus aí. Oh, aleluia. Nós vamos aprender um pouco mais sobre oração em línguas, hein? Fala obrigado, Senhor, pela sua palavra. Glória a Jesus. Vamos lá. Então reconhecemos que oração é o homem declarando a Deus aquilo que
é a vontade de Deus. Amém? Oração é declarar a Deus aquilo que é a vontade de Deus. Uma vida de oração é andar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus é. Andar na nossa nova criação. Fala, minha nova natureza. Mas se vocês forem sufocados pelas coisas desse mundo, pelas coisas da carne, teu espírito se torna um espírito sufocado, um espírito apático, um espírito que não consegue se comunicar com o Espírito Santo. Existe um processo que todos temos que passar, chamado quebrantamento. Por isso que nós subimos os montes. Por que nós oramos? Porque nós, na oração, aprendemos a se quebrantar. Na oração onde nós morremos para nós e nascemos para Cristo. Amém, amém? É onde nossa vontade morre, é onde a vontade de Deus nasce. É onde aprendemos a pedir ao Espírito Santo como ser guiado pela sua presença. É onde eu peço, Senhor, me ensina a orar, porque a Tua palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele é quem conhece e sonda a vontade de Deus, o coração de Deus, e ora segundo a vontade de Deus. Dá glória a Deus aí. Sabe por que, cara, nós temos que orar segundo a vontade de Deus? Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe o melhor para o teu amanhã. Dá glória a Deus aí. Então, existe o nosso destino, nosso desígnio espiritual. Toda criatura, toda a criação tem um desígnio. Amém, amém? Só podemos conhecer nosso verdadeiro propósito, nosso verdadeiro desígnio nessa terra, porque nós nascemos, o propósito, porque nós estamos aqui e para onde nós estamos indo quando nós de fato nascemos de novo, nascemos do reino dos céus. Amém, amém? Um homem e uma mulher só pode conhecer verdadeiramente o seu propósito, o seu desígnio quando nasce do Espírito Santo. Porque diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, amém? Em Cristo Jesus, todo o seu desígnio, todas as bênçãos espirituais estão estabelecidas nas regiões celestiais. Amém, amém? Fala, está no céu. Pô, já ouvi isso antes, apóstolo, mas daí você pode ouvir 1000 vezes e não entrar no teu coração, não despertar teu espírito. Enquanto o teu espírito, teu coração não é despertado para o que a palavra diz, você não pode usufruir do que ela diz. Amém, amém? Você pode ouvir 1000 vezes a mesma coisa e não ser despertado. Tem que haver um despertamento dos seus desejos, do teu coração, da sua mente, para se colocar naquilo que a palavra diz, até que se rompa no teu espírito e você começa a entender espiritualmente o que está no céu. Fala, revelação. É entender. Intuitivamente. Meu espírito. Aquilo que está no céu. Então, quando nós começamos a entender que está no céu as nossas bênçãos, nosso desígnio, nossa vida, aí vem Efésios 1:4, que antes da fundação do mundo nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Amém, amém? O Senhor disse para Jeremias: eu te formei, antes que te formasse do ventre da tua mãe, eu já tinha te estabelecido como profeta. Amém, amém? Te designei para ser profeta entre as nações, eu te chamei, estando ainda tu sendo formado no ventre da sua mãe. Dá glória a Jesus aí. Ponto final. Davi diz em Salmo 139: todos os meus dias já estavam escritos no seu livro antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Dá glória a Deus. O Senhor, ele diz assim: o Senhor, de uma maneira oculta e sombria, me viu os meus ossos sendo formados no ventre da minha mãe. Como um osso pode ser formado? Glória a Jesus. Fala, oh Jesus, aleluia. Irmão, tem a natureza terrena sua espiritual. Isso é espiritual, irmão. Quando o diabo ele tenta intervir na gravidez de uma pessoa, a batalha espiritual veio desde o ventre já. Desde que você já está sendo gerado, o diabo já tenta te matar. Você está me entendendo? Eu também tive muitos problemas. Minha mãe, quando eu estava no ventre da minha mãe, quando eu era bebê, o diabo tentou me matar. Eu fiquei 11 meses internado com uma criança no hospital recém-nascida. Está entendendo? Porque o diabo já sabia o meu desígnio. Ele já via a luz de Deus, o anjo de Deus, ele já veio no dia do teu nascimento. Dá glória a Deus aí. Porque por isso que uma criança, quando nasce na hora, tem que ser apresentada a Deus, ser consagrada ao Senhor. Amém? Porque a morte tenta vir ali. Eu lembro um dia que eu estava ministrando numa jovem, e quando manifestou aquele espírito da morte, e aquele espírito falou, eu falei assim: desde quando você entrou nela? Ela falou: desde que ela nasceu. No dia que ela nasceu, eu entrei nela.
porque tinha legalidade na família, na geração. Tinha o espírito de morte, já cheguei àquela geração. Tinha iniquidades não confessadas, pecados que deram legalidade para o espírito da morte entrar naquele bebê. Você está me entendendo? Por que os demônios eles conseguem acessar os bebês quando nasce, o desígnio, tentar interferir naquela criança, naquela alma? É porque existem legalidades não confessadas. Você está me entendendo? Amém, amém? Amém. Você viu quando Davi ele cometeu o adultério com Betseba e nasceu aquela criança, ficou enferma. E durante 7 dias ele jejuou. Durante 7 dias ele orou. Amém, amém? Amém. E durante aquele tempo ele tentou revogar a morte, se arrependendo da iniquidade do pecado dele. Mas a sentença já tinha entrado na criança, a criança morreu. Mas depois novamente veio um filho debaixo da justiça e foi para a glória de Deus, que foi Salomão. Amém, amém? Isso que nós temos que entender, que Deus, em lugar de morte, ele traz a vida. E temos que aprender a usar o poder do Espírito, da palavra, para declarar vida onde há morte. Amém, amém? Para revogar situações ao contrário, para destruir as maldições. Por isso que nós temos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. E precisamos aprender a orar de acordo com a vontade de Deus. Precisamos usar a ferramenta da oração para quebrar o desígnio da maldade e estabelecer os desígnios do reino de Deus sobre a nossa vida. Dá glória a Deus aí. Irmãos, eu leio a mesma palavra sempre. Estou sempre lendo os livros, sempre lendo os evangelhos, sempre lendo as mesmas coisas. Por quê? Porque sempre meu espírito está sendo redespertado para coisa ainda mais profunda. Amém, amém? Sempre teu espírito precisará de redespertamento, de luz, sendo iluminado pela mesma palavra 1 milhão, 100 milhões de vezes, não importa quantas vezes, mas você sempre vai estar sendo iluminado pela mesma palavra. Dá glória a Deus aí. Fala, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Fala, Senhor Jesus, ensina a crucificar minha carne. Temos que aprender a crucificar a carne, não importa aonde ela se manifeste. Não há lugar para ela em nada em nossa vida espiritual, nem mesmo em nossas orações. Amém? Se nós não aprendemos a submeter, crucificar a carne, as nossas afeições, nossos desejos, nossas emoções, temos que aprender a santificar isso pelo governo do nosso espírito. Amém, amém? A nossa carne, ela não tem espaço em nada mais para nossas vidas. Quando nós falamos da carne, falamos da vontade humana. Amém, amém? Dos desejos humanos. Tudo isso é santificado pelo Senhor. Dá glória a Deus. Apóstolo Paulo diz: santificai vosso espírito, alma e corpo. Amém? Temos que santificar pela obediência à palavra, à vontade de Deus. Nosso desejo, nossa carne, ela é santificada sim. E quando ela passa pelo processo de santificação, depois nós pregaremos outro dia sobre o processo de santificação. E quando nós passamos por esse processo, nas nossas vontades, no nosso desejo, na nossa mentalidade, passa por uma transformação espiritual, aí sim, os seus desejos, a sua carne, ela se torna espiritual. Ela está alinhada ao seu espírito. Dá glória a Jesus aí. Fala, obrigado, Jesus, pela sua presença, pela sua palavra. É impossível misturarmos a vontade do homem com a vontade de Deus, pois o Senhor rejeita nossas intenções, mesmo que sejam as melhores. E as nossas perspectivas, por mais que aparentam ser promissoras, temos que tudo está sujeito a Deus. Escute bem, nós podemos ter muitas boas intenções e motivações, até legais, em fazer algo para Deus. Mas se antes não passamos o processo de santificação pela mão de Deus, aquilo não pode honrar a Deus, porque não está feito por meio de Deus. Vocês estão me entendendo? Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas são para eles e por meio dele. Amém, amém? Amém. Tudo foi feito para ele e por meio dele. Tudo, todas as coisas são para ele, para a glória dele. Amém, amém? Fala, obrigado, Senhor Jesus. Não há a vontade de Deus no que o homem criou. Nós é que devemos seguir a direção de Deus. Não temos nenhum direito de dirigir a Deus. É Ele que nos conduz. Dá glória a Deus aí. É isso que é uma coisa que nós temos que sempre entender, principalmente na questão de obra de Deus. Amém, amém? Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus sem a unção de Deus. Isso é obra de homens que estão falando que é obra de Deus. Obra de Deus tem que ter poder sobrenatural. Obra
obra de Deus tem que ter a unção do Espírito Santo. É impossível nós fazermos a vontade de Deus sem a unção de Deus. A unção de Deus é a capacitação sobrenatural para colocarmos no natural a vontade espiritual. E quando nós colocamos a vontade de Deus, pelo poder de Deus nas coisas naturais, elas têm poder, elas estão ungidas. Amém, amém? Glória. Tu vai orar uma toalhinha, tu vai orar e vai declarar aquele espírito de enfermidade vai sair da sua vida. Leva essa toalha lá, porque está carregada da unção de Deus. As coisas naturais se carregam do poder sobrenatural. Amém, amém? Apóstolo Paulo diz que o suor dele, dos seus aventais, eram levados para colocar sobre os enfermos. Os demônios saíam, os enfermos eram curados aonde os aventais dele chegavam. Por quê? Porque ele carregava a presença de Deus. Quando o nosso espírito aprendemos a ser um espírito livre para Cristo, através de um espírito que ora, um espírito que busca a vontade de Deus, um espírito que está santificado pelo Senhor, nós somos portadores da sua presença, da glória de Deus. Quando aprendemos a ser portadores da presença, é sinal que estamos em comunhão. Fala comunhão, intimidade com Deus. Aleluia. Quando você aprende a ser um espírito íntimo de Deus, seu coração é um coração livre para Deus, da glória a Deus, você tem acesso a Deus. Amém, amém? E quando nós temos acesso à voz de Deus, podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. E quanto mais nós estamos em conexão direta com a presença de Deus, fala, o meu espírito se torna carregado do poder sobrenatural, da presença de Deus, da alegria de Deus, da unção de Deus. Pronto, aí aonde você chega, essa unção está livre. Amém, amém? Aí a vontade de Deus, ela está ali, porque você está com Deus, e a vontade de Deus, ela está ali onde você está. Amém, amém? Aí sim, tudo que nós vamos fazer agora, cheios da presença, da unção de Deus, na direção de Deus, se torna ungido, consagrado a Deus. Aí sim, aí nós vamos ver, as pessoas, elas já entram dentro do salão da igreja, começam a ser curadas, começam a ser libertas, porque ali existe um povo sujeito a Deus. Fala, obrigado, Deus. Ou seja, você pode então conhecer muito a vontade de Deus, operar muito um tempo na vontade de Deus e de repente seu espírito se desconectar de Deus. E você está só com a informação e não mais com a revelação. Amém, amém? Então você não pode operar só com a informação daquilo que você um dia fez, que Deus um dia operou com você. Nós temos que estar sempre sujeitos a Deus, para que a vontade conhecida e revelada não se torne só informações. Esse é o problema de muitos líderes. Esse é o problema de muitos crentes que começaram no Espírito e terminaram na carne. Apóstolo Paulo diz para Gálatas, eu estou admirado com vocês, que tendo começado pelo Espírito, agora querem ser aperfeiçoados na fé pelas obras da carne. Vocês começaram a operar pelo Evangelho do poder, o Evangelho da salvação, que é por meio da fé, e agora vocês estão querendo ser aperfeiçoados por obras da lei, por justiça própria. Você está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Porque a obra da lei, a justiça própria, ela é até bonitinha. Você está me entendendo? Ela vai tentar fazer aquilo que é espiritual pelo esforço da carne. Isso, a carne também gosta disso. Você está me entendendo? A carne gosta de coisa religiosa. Por isso que existem muitas religiões no mundo. Por isso que o espiritismo gosta de fazer muita caridade. Porque a carne gosta disso. Gosta de fazer também o bem. Amém, amém? A carne gosta de fazer o mal como gosta de fazer o bem. Por isso que quando o homem no jardim do Éden, ele comeu o quê? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então o homem gosta de fazer o bem e gosta de fazer o mal. Mas não significa que esse bem é o bem de Deus. Amém, amém? Às vezes o bem do homem, não, tadinho dessa pessoa, é o desejo dela fornicar, é o desejo dela ser um homossexual, mas o bem do que é para o homem não é o bem do que é para Deus, porque Deus sabe para onde vai levar esse caminho de morte e destruição. Você está me entendendo? O bem de Deus é santificar, é libertar e revelar à pessoa o seu espírito, a sua presença. Aí sim, essa pessoa vai ter poder nela para se submeter e fazer a vontade de Deus e vencer a obra da carne. Dá glória a Deus aí. Só podemos vencer as obras da carne, a nossa carne, pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém? Religiosamente nós vamos criticar, vamos julgar as pessoas. Nós não estamos aqui para criticar e julgar as pessoas. Jesus disse, eu a ninguém julgo. Amém, amém? Amém. Eu a ninguém julgo. Não julguei segundo a carne, mas julguei segundo a reta justiça. Dá glória a Deus. Quando eu tenho a reta justiça em mim, eu fui aperfeiçoado na santidade pelo poder do Espírito Santo. Eu sei que quando eu vou levar um pecador à misericórdia de Deus, eu não vou julgar a pessoa pela aparência. Eu vou dar a pessoa a misericórdia. Eu vou dar ela a reconciliação. Eu vou dar a essa pessoa o caminho da onde eu recebi
recebi graça para ser transformado. Amém, amém? Amém. Por isso que Paulo diz para Corinto: vocês estão inchados na carne, porque Corinto estava tão inchado com os dons espirituais, estava tão inchado com obras próprias. Amém, amém? Amém. Eles se esqueceram que um dia foram pecadores, se esqueceram que um dia dos seus pecados antigos. Apóstolo Pedro também diz em 2 Pedro capítulo 1, pessoas que se esquecem dos seus antigos pecados, tornam inchadas em si mesmo e não andam mais segundo o Espírito. Esse é um grande perigo que nós temos que sempre vigiar. Amém, amém? Amém. Vigie, porque para que a vontade revelada em você não se torne só informações religiosas em você. Por isso que nós temos que estar sempre quebrantados pelo Espírito Santo. Um espírito manso, humilde diante de Deus, é um espírito tratável, é um espírito que não se gloria naquilo que tem, mas um espírito que glorifica pelo aquilo que recebeu. Dá glória a Deus aí! O que temos é o direito e a capacidade de seguir a direção de Deus. Amém, amém? Amém. Deus não realiza nenhuma obra que vem da origem humana. Ele realiza a obra que vem da origem do Espírito e da palavra. Da glória a Deus. Deus te deu capacidade porque Ele te deu uma natureza recriada em Cristo Jesus. Fala, Ele colocou os códigos da criação em mim. Da criação sobrenatural. Então você tem sim capacidade no teu espírito de discernir quando Deus está falando com você. Você tem sim capacidade no teu espírito de seguir o Espírito Santo, porque tu tem a mesma natureza dele. Aleluia. A natureza, ela segue o fluxo daquilo que ela foi criada para ser. Da mesma forma temos que seguir o fluxo daquilo que nós fomos criados para ser. Dá glória a Jesus aí. Quando o crente entra na realidade da esfera do governo do seu espírito, logo nós vemos o quanto vazios éramos e temos a capacidade de se comunicar com Deus agora. Amém, amém? Quando entramos na realidade do Espírito, quando uma pessoa ela é despertada no seu espírito, olha isso aqui, presta atenção. Quando uma pessoa é liberada do jugo da carne, da escravidão do pecado, ela vê o quanto vazia ela era. Amém? E quanto incapaz ela era de trazer vida para o seu próximo. Quando um crente religioso, ele encontra com o fogo do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus, ele vê o quanto vazio era, o quanto estava na mediocridade das coisas humanas, carnais. Amém, amém? Amém. Nós nos tornamos prepotentes, arrogantes e às vezes temos a falsa piedade da nossa carne religiosa, achamos que somos crentes e estamos fazendo o que Deus agrada a Deus. Irmão, se não for pela unção do Espírito Santo, se não for pelo despertar do fogo de Deus, se tornamos inchados em nós mesmos. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Ora outra, todo crente que opera em justiça própria, em obra religiosa própria, sempre vai se julgar melhor do que o próximo. Sempre alguma pretensão religiosa vem. Sempre vai se achar melhor do que o outro. Em alguma hora ou outra vai se julgar que é melhor. Você está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Agora o crente que tem o poder do Espírito Santo, sujeito ao Espírito Santo, ele não precisa mostrar o que tem, porque ele já é em ponto final. Amém, amém? Todo crente que tem submissão, conhece o Espírito Santo, anda em submissão ao Espírito Santo, não se gloria em si mesmo. São pessoas que têm complacência, são pessoas que têm misericórdia, são pacificadores, não são pessoas que se julgam melhores do que outras. Está me entendendo? Dá glória a Deus aí. Glória a Deus. Não são pessoas que estão fazendo, achando que estão fazendo a obra de Deus enquanto estão fazendo para si próprios. Estão sempre consultando: Senhor, o que tu queres que eu faça, Senhor? Amém, amém. Para onde tu quer que eu vá, Senhor? Isso aqui é a sua vontade, Senhor? É a sua vontade que eu faça isso aqui? São pessoas que sabem ser submissas a Deus. Amém, amém. São pessoas que se enxergam o seu próximo. Essa é a lei de Cristo. O apóstolo Paulo diz: chegai uns aos outros como superior a vós mesmo. Aprendemos a olhar as pessoas superiores a nós mesmos. Por isso que nós estamos sempre aqui servindo um melhor. Por isso que nós vamos para a rua para servir o próximo. Aí sim, o verdadeiro motivo, a verdadeira motivação, intenções estarão alinhadas à vontade de Deus na nossa vida. É aí sim, quando você vai servir o teu próximo, você tem um Espírito de Cristo em você. Você vê verdadeiramente aquela pessoa que você está servindo. Amém, amém? Nós não julgamos ser melhor do que outros. Irmão, por isso que às vezes eu olho alguns profetas e dou uma observada para ir. Eu vejo tanta arrogância espiritual, tanta prepotência. Está entendendo? Nós estamos aqui para servir as pessoas em humildade. Jesus disse: aprendei, livro de Mateus capítulo 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso é ser crente espiritual. Quando aprendemos e somos quebrantados pela própria presença de Deus, vemos o quanto vazio éramos em nós mesmos, aí sim nosso espírito é um espírito livre. Aí vemos a humildade e a mansidão de Cristo, ela começa a fazer parte das nossas vidas. Fala: obrigado, Senhor, pela sua palavra. Oh, fala glória a Jesus. O crente só passa a depender de Deus depois que ele leva
que ele aprova as esferas espirituais. Quando ele entra no reino do seu próprio espírito, quando ele entende o seu espírito, aí ele pode se comunicar com a vontade de Deus. Nessa altura, as nossas orações passam a ser espirituais. Fala obrigado, Senhor. Então, depois que aprendemos a depender de Deus, porque entendemos a esfera do nosso espírito, aí aprendemos a se comunicar com Deus, aí as nossas orações passam a ser espirituais. Dá glória a Jesus. Efésios 6:18 diz assim: orai em todo tempo no Espírito. Dá glória a Jesus. Né? Orai em todo tempo no Espírito. Fala obrigado, Jesus. Se nós, agora preste bem atenção, para que possamos orar em todo tempo no Espírito, temos que aprender a viver também todo tempo no Espírito. Pronto. Apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós vivemos no Espírito, não vivemos mais na carne. Viver na carne é só levantar, desde que levanta, ao que vai estar satisfazendo o que a carne quer. Viver no Espírito é levantar e fazer o que o Espírito deseja. É orar, é se comunicar com Deus, é adorar, é santificar todos os dias nossa carne para Deus. Está me entendendo? Quando a pessoa ela aprende a ser espiritual, até a sua alimentação muda. Ela vai ter justiça. O crente espiritual, ele aprende a andar em justiça. Amém, amém? Amém. A ser justo. A carne, ela briga contra as coisas do Espírito. Vai lá na lei da tua consciência, teu Espírito está ali falando, faz o que é certo, paga tuas contas. A carne, não precisa pagar agora, deixa para depois, segura mais um pouco, está entendendo? Não precisa fazer isso. A carne, ela sempre luta contra a justiça. Lembre disso. Amém, amém? Tome cuidado com essa questão, é muito séria. Posso continuar? Amém. Posso continuar? Amém. Posso pregar para vocês? Amém. Precisamos aprender a discernir o fardo de Deus em nosso espírito, para que possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. Nós estamos chegando num ponto aqui. Começamos a tratar um pouquinho, agora estamos aprendendo a entrar em outra esfera aqui. A ouvir a voz de Deus, a seguir a vontade de Deus. Amém? Amém. Aprendemos o que até agora na pregação? Que seguir a vontade de Deus é estar no Espírito. Orar no Espírito é andar no Espírito. Não posso orar no Espírito se eu não aprendi a andar no Espírito. Não posso me comunicar com Deus se eu não aprendi a entender meu próprio Espírito, se eu não tive um encontro com a presença de Deus. O nosso Espírito tem os códigos da criação de Cristo Jesus. Então, quando você levanta as mãos, onde você está? Senhor, eu te amo. O teu Espírito já está em contato com aquilo que é a natureza dele. Isso vai diretamente para quem? Para o Senhor. Quando você fala, Senhor, eu te adoro, não é uma coisa racional, é uma coisa do seu Espírito. O apóstolo Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nossa natureza. Nossa natureza é recriada pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que governa o nosso Espírito. Onde o Espírito Santo ele habita no seu Espírito. De alguma maneira muito oculta e sobrenatural que a ciência não consegue identificar, é o Espírito dentro do homem. Somente a palavra pode trazer discernimento do seu Espírito. Hebreus capítulo 4 diz que a espada de Deus é como uma espada que penetra entre a divisão de juntas e medulas, entre o Espírito e a sua alma. E ela é apta para discernir intenções e motivações do coração. Quanto mais obedecemos, quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus, quanto mais absorvemos a revelação do que Deus é, a nosso espírito e a nossa alma se divide. A espada fica ali no meio. Amém, amém? Amém. E você tem o que? A capacitação sobrenatural de discernir o que é do espírito e o que é da alma. Amém, amém? O que é da vontade de Deus e da vontade dos demônios. Quando nós somos tratados pela palavra, quando nós somos tratados pela obra do Espírito Santo, aprendemos a discernir a vontade de Deus. Muitos cristãos estão passando por muita disciplina na vida pela própria mão de Deus e estão achando que é o diabo. A minha vida está dando errado, as coisas estão assim para mim, meu casamento é tribulado e Elas tentam resolver as coisas na carne, até hoje não entenderam que é Deus quebrantando ela, até que elas parem, se humilhem,
A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que no seu tempo Ele vos exalte. Às vezes a pessoa quer chorar hoje, se humilhar hoje, mas amanhã ela está bulando a vontade de Deus de novo. Ela está passando a vontade do Espírito Santo de novo. Por isso que não sabem esperar o tempo da exaltação de Deus, da glória a Deus aí. Irmãos, quando eu passei por tribulações, perseguições, levantes, situações adversas na minha família, na minha vida, em tudo que eu tive que ser amadurecido para ter o ministério de Cristo em mim. Amém, amém? Eu tive que aprender a esperar o tempo que Deus me exaltasse, o tempo que Deus mudasse a situação ao meu favor. Amém, amém? Ah, Senhor, eu estou sendo humilhado, estou passando perseguição, estou passando processo. Calma, todo o processo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém? Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Fala, aqueles que são chamados segundo o propósito. Quando uma pessoa ela está dentro da sua designação, ela entende o seu propósito, não se precipitem. Toda a tribulação, toda a perseguição, todas as adversidades, todos os impasses que a vida vem colocar nos nossos caminhos, o Senhor já viu isso. Ele já tem a maneira certa para te livrar. Amém, amém? Ele é onisciente, ele sabe do que está vindo ali, os tropeços que o diabo vai colocar para você cair, os enganos religiosos que vão vir, as tribulações, as provações que a vida vai trazer contra você. Saiba de uma coisa, o Senhor ele já viu tudo. Amém, amém? Quando ele te chamou, ele já viu o teu início, o teu meio e o teu fim. Você tem que acreditar nisso. Amém? Não importa, a Bíblia diz no livro de Isaías, o teu início não pode ter sido muito bom, mas o teu fim será melhor do que o teu princípio. Dá glória a Deus aí. Muitos cristãos, quando ela entra no reino dos céus, ela entra no reino de Deus, ela aceita Cristo, ela se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, passam por diversas tribulações. Infelizmente, muitos não são ensinados a perseverança. Eles param no meio do caminho de obedecer a Deus. Parece que a coisa fica tão estreita e vai ficando cada vez mais estreita. Sabe por que fica tão estreita? Porque Deus está matando a nossa carne. As perseguições, as tribulações, ela tribula a nossa carne. Ela não pode tribular o teu espírito. Amém, amém? Amém. Nós temos que aprender a manter a paz de Cristo, como diz Efésios capítulo 3, que excede todo o entendimento. Ou seja, a paz de Cristo ela está além das tribulações, além do que a mente está pensando, está interagindo, o que está acontecendo nas suas emoções. A vida daqui, o diabo está assolando daqui, está assolando dali, é perseguição daqui, é os dados inflamados do maligno para você pecar dali, mas teu espírito tem que ter uma paz que excede tudo isso. Amém, amém? Amém. Essa paz que dá lá no teu interior uma confiança, e aonde está tua verdadeira fé, tu vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Aprenda a declarar a palavra de Deus em meio às suas tribulações. Amém, amém? Sempre a palavra de Deus ela vai combater contra o que é adverso que vem contra a tua vida, para te derrubar da fé. Amém, amém? Não caiam da sua fé, não caia, não perca a sua fé. Dá glória a Jesus. Fala pro teu irmão: não perca a tua fé, irmão. Devemos pedir que o Espírito Santo nos ensine a orar, que o Espírito Santo nos guie. Romanos 8, 26. Pois é dessa forma que ele nos ensina a andar de acordo com a sua vontade. Sempre pensa: Senhor, o que é essa tribulação? O que eu vou fazer nessa tribulação? O que eu vou fazer nessa adversidade? Para que você não faça na tua carne, para que você siga o Espírito Santo. Amém, amém? O Senhor vai falar: quieta-te, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu serei exaltado. Em muitas tribulações o Senhor me dava essa palavra: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém, amém? Por isso que a meditação na palavra, quando você abre o teu coração para a palavra, ela sempre vai trazer resposta para o que você está passando. A palavra de Deus ela sempre terá um rema para você. O rema é aquilo que Deus está fazendo aqui agora, o que Ele está falando para você aqui agora, para que você possa fazer. Amém, amém? Cara, abre a palavra, medite nela. Medite até que o teu espírito encontre a paz que você está precisando. Não encontrou a paz, está atribulado, ainda você continua lendo, está cansado. Calma, quebrante, ora, Senhor, eu vou continuar aqui até que eu acho que eu preciso aqui na sua palavra. Dá glória a Deus aí. Amém, amém? Fala: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Precisamos aprender a ser espirituais, amém? Para andar de acordo com o Espírito. Fala: obrigado, Senhor Jesus. Posso continuar? Amém. Tem muita coisa boa para falar para vocês, mas não sei se vai dar tempo para falar tudo hoje. Mas eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo me concedeu hoje, essa manhã. Amém, amém? Amém. O Espírito recebe um peso, um fardo no coração. E a mente recebe a informação do que devemos orar no Espírito. A mente deve entender a revelação. Ela expressa a revelação por meio de palavras. Dessa forma, a oração vai sendo aperfeiçoada no Espírito. Quando você está numa situação, você vai encarar uma guerra, sempre você recebe um toque de Deus antes no teu Espírito. De alguma forma, você sabe lá dentro que tem alguma coisa que não está certa. É ou não é? É verdade ou não é? Todo que tem um Espírito Santo sabe disso.
Todos que têm um espírito livre entendem, tem alguma coisa que está para acontecer. Esse sonho não está me cheirando bem. Amém, amém? Amém. Tu já fica meio assim, calcucado, você levanta, não está bem hoje, tem alguma coisa estranha. Calma aí que você vai entender agora. Amém, amém? É isso, é chamado fardo no teu espírito. É o testemunho interior que está te tocando para que você ore, para que você consulte, Senhor, o que está acontecendo? Ainda não entendeu? Abra a palavra. Ainda não achou? Continue no teu espírito questionando o porquê. Não questionando Deus, mas questionando o porquê você está sentindo aquele fardo. Senhor, o que é isso? Até que você obtenha, fala, resposta. Resposta. E às vezes, você está com aquela situação, talvez uma proposta que vai vir que não é para você aceitar. E Deus quer falar para você, não aceite o que vai vir. Talvez aquele fato no espírito, algum problema, alguém vai se levantar contra você, o diabo está já preparando um laço e você estava ali, Senhor, o que é isso? Amém, amém? Amém? Agora que nós vamos entrar num outro ponto da mensagem, eu posso entrar no outro nível da palavra? Chegamos até um ponto bom aqui, amém, amém? Agora nós temos que entrar no próximo estágio da palavra e nesse estágio nós vamos começar a falar sobre oração, os pensamentos, a mente e a oração no espírito. Podemos orar com os pensamentos, desde que eles estejam seguindo o que o Espírito está falando. Amém, amém? Quando o Senhor ele me fala algo no meu espírito, eu aprendo a orar não só com o meu espírito, porque orar no espírito é orar em línguas, é orar através do Espírito Santo, é orar através do que entendemos espiritualmente que é a vontade de Deus. Amém, amém? Mas a sua mente, ela tem que cooperar com o teu espírito. Quando ela entende, você tem que glorificar e declarar a vontade que você entendeu, que foi revelado, que veio o seu entendimento. Amém? Seu entendimento natural. Aprenda a orar. Que o apóstolo Paulo diz, orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Amém, amém? Amém. Então quando você recebe o toque de Deus, você entendeu o fardo que estava no seu espírito acumulado, você pode declarar a palavra de Deus, você pode orar com a sua mente, amém, amém? Você pode pensar de acordo com a vontade de Deus, já se preparando para que quando vem a adversidade, ou vem o problema que você tem que solucionar, e a revelação que você recebeu, ela realmente, ela opere no momento certo. Dá glória a Deus aí? Posso continuar? Amém. Por isso é importante o crente aprender a andar no Espírito, para que possa também orar no Espírito. Pois o espírito do homem e a oração são inseparáveis. Amém, amém? O andar no espírito e a oração são inseparáveis. Todos os que não oram não são capazes de andar de acordo com a vontade de Deus. A condição do andar cristão. Posso continuar? Amém. A condição do andar cristão e muitos, infelizmente, está refletindo na sua condição das suas orações, pois não estão alinhados à vida no Espírito. Ou seja, a condição do andar cristão de muitos, infelizmente, está refletindo na sua vida de oração. Menos orações, menos comunicação com Deus reflete a forma que a pessoa está andando com Deus. A tua forma que você anda com Deus reflete a tua forma que você ora a Deus. Amém, amém? Quanto mais oramos, mais podemos andar com Deus. Quanto mais desejamos andar com Deus, mais desejamos orar. Uma coisa está ligada à outra. São inseparáveis. Se eu digo que eu estou andando com Deus, é sinal que eu estou orando a Deus. Amém, amém? Amém. Posso continuar? Amém. A qualidade das nossas orações é determinada pela condição do nosso viver. Como pode um crente carnal orar algo espiritual? Então, a qualidade do que você ora está determinando o nível que você anda. Você está me entendendo? É impossível olhar para um crente carnal e falar que ele está orando espiritualmente, orando à vontade de Deus, se ele está andando de acordo com a sua própria vontade, está andando na carne. Amém, amém? Quanto mais você se empenha para andar de acordo com a vontade que você já conhece de Deus, melhores serão as suas orações. Mais liberado será teu espírito para orar de acordo com a vontade de Deus. Fala, obrigado, Senhor. Quando oramos em línguas o tempo todo, somos capazes de manter o nosso espírito e a nossa mente afinados na vontade de Deus. Dá glória a Deus. A oração exercida diretamente no nosso espírito sempre fortalecerá os nossos meios intuitivos do nosso espírito humano para receber mais informações reveladas. Da glória a Deus. Quando nós exercitamos continuamente o nosso espírito na oração e línguas, amém? Exercitamos continuamente o nosso espírito orando com o Espírito Santo. Os nossos canais intuitivos, por meio de que nós nos comunicamos com a presença de Deus, se tornam mais exercitados, mais fortalecidos, mais hábeis.
para que você possa receber a revelação e ouvir a voz de Deus. Dá glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Algumas pessoas são crentes espirituais, mas eles ficam tribulados ainda em relação de ouvir a voz de Deus. Ficam confusos. Por que eles ficam confusos? Porque é uma divisão no coração. Você só fica confuso entre a voz de Deus e a voz da sua alma quando o seu coração está dividido. O segredo de ouvir a voz de Deus, o maior segredo para vocês ouvir a voz de Deus, é quando o seu coração está pleno no Senhor. Quando o seu coração levanta adorando, quando você aprende a se comunicar com o seu coração com Deus. E se o coração não está atribulado e dividido, é sinal que você pode discernir amplamente a voz de Deus. Amém, amém? Cara, olha só, eu estou aqui, olha só que é maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus diz, não se turbe o vosso coração. Jesus disse em João 14, não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Amém, amém? É isso, um segredo que quando você quiser uma informação, Senhor, o que eu faço? Teu coração não pode estar perturbado e aflito. A aflição do coração, ela perturba os nossos canais de ouvir a voz de Deus. Quando você está orando para receber uma revelação e ouvir a voz de Deus para ter uma direção de algo, você tem que entrar no descanso. Até que teu coração descanse. Tenha alegria. Dê louvores ao Senhor com o seu coração. Mantenha o seu coração no Senhor. E quando você exercita o seu coração diariamente, no amor à presença, em adoração, na palavra, seu coração ele fica livre para que o Senhor se comunique com ele. Amém, amém? Amém. E você começa a ter intuição muito mais elevada quando Deus está falando com você. Agora, pode chegar um momento que você já é aquele crente que sempre está com o coração livre para o Senhor e de repente chega uma tribulação ou uma coisa que você tem que ouvir uma resposta rápida do Senhor. Se você deixar teu coração e a tua alma se perturbar, você bloqueia, você contamina o canal onde você ouve a voz de Deus. Você tem que ser, Senhor, eu declara minha alma, aquieta-te a minha alma. Davi diz, aquieta-te a minha alma, Salmos 42, espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele vai trazer a resposta. Deus, Ele não vai falar com você quando você não pode absorver. Você tem que aquietar, onde Ele vai e fala sutilmente com você, levemente com você. Às vezes Ele vai falar com você como? Ele pode te dar um testemunho interior no seu coração. Siga sempre a tua intuição quando Deus falar com você, crente. Não siga a tua razão. Você vai tomar uma decisão. Poxa, bem que eu estava sentindo que era para mim fazer isso aqui. Por que tu não fez? Aí tu faz o que a tua cabeça fala, né? É ou não é? A maioria das vezes é assim. Cara, quando tu sentir, não pense duas vezes. Peraí. O coração falou? Deus falou no teu coração? Calma, porque é chamado testemunho interior. É onde o Senhor dá o testemunho ao seu coração do que é para você fazer. Às vezes eu vou sair de casa e de repente sinto uma dor. Não é para sair de casa. Eu sinto um incômodo dentro de mim. Não é para sair. Amém, amém? Amém. Eu penso em fazer alguma coisa, comprar uma coisa em algum lugar, fazer alguma coisa. Vem um negócio, uma tristeza dentro de mim. Na hora que vem aqui no meu coração, não faça. Vai quietar, vai entrar no quarto, vai orar, vai fazer outra coisa, mas não faça aquilo. Amém, amém? Amém. Dá glória a Deus. É isso que vocês precisam entender. Amém? Aprender a seguir o Espírito, orar de acordo com o Espírito. Aprender a ter um coração livre para o Senhor. Quanto mais santificado é o seu altar do seu coração, maior e melhor será a sua comunhão com o Espírito Santo. Fala, santifica o meu coração, Senhor, para que eu siga o teu Espírito Santo e tenha comunhão com a sua voz. O ensinamento está vindo bem. Amém, amém? Fala, obrigado, Senhor, pelo ensino, pela sua pregação, da sua palavra. Fala, obrigado, Senhor. Vamos lá. Quando negligenciamos a oração no nosso espírito, o nosso homem interior fica ressíquido. Nada pode tomar o lugar da oração na vida do crente, nem mesmo o serviço cristão. Nada. Porque se nós substituímos... Irmãos, lembre-se, princípio da oração. Existem vários níveis de oração, mas o princípio mais elevado de você orar é a oração em comunhão. A oração de comunhão é quando nós aprendemos a nos relacionar e se comunicar com Deus. Isso é todo o tempo. Você pode todo o tempo estar no Espírito, orando em línguas e se comunicando com Deus, e falando com Deus. Amém, amém? Amém. Sim, essa é o maior nível da oração, é a oração de comunhão.
quando aprendemos a ter comunhão com Deus por meio daquilo que nós falamos com Deus. Amém, amém? Então, se nós paramos e se nós negligenciarmos a oração, nós negligenciamos o nosso próprio espírito. Ficamos ressíquidos, perdemos o nosso senso e a nossa sensibilidade de comunhão com o Espírito Santo. Posso continuar? Todo serviço cristão não tem, todo serviço cristão que não tem um suprimento de oração perde a sua expressão espiritual. Todo serviço sem unção é fardado a fracasso. Tudo que você fazer sem a unção de Deus é fardado a fracasso. Todo serviço cristão que perde a expressão de oração perde a sua unção. Amém, amém? Amém. Tudo que nós vamos fazer, desde cuidar de criança, desde servir ao próximo, desde solicitude com caridade ao próximo, temos que ter oração. Orar para que Deus unja, abençoe aquilo que é a vontade de Deus que nós estamos fazendo. Estamos seguindo Ele, também temos que orar para que Ele unja e abençoe a obra das nossas mãos. Amém, amém? Amém. Para que venhamos dar o verdadeiro, fruto. Fala, fruto. Todo serviço cristão tem que ter um fruto de louvor a Deus, um fruto de submissão a Deus, um fruto de companheirismo com a vontade de Deus. Amém, amém? Um dos sentidos de cainonia, que é comunhão, é companheirismo. Todo o nosso serviço que nós vamos fazer, desde que o irmão que edita o vídeo, desde que nós vamos fazer isso, tem que estar em comunhão com Deus, para que a vontade de Deus ela seja feita por meio daquilo que nós estamos fazendo. Amém, amém? Amém. Glória a Jesus. Posso continuar rapidinho? Glória a Jesus, amém. Posso continuar? Amém. Muitos ficam tão preocupados com a obra de Deus que não tem tempo para orações. Por isso não tem poder para expulsar os demônios e nem transformar vidas. Vai cuidar de criança no ministério? Tem que ter unção para transformar as crianças, para dar a elas a unção. As crianças precisam aprender a seguir o Espírito Santo. Samuel era apenas uma criança que já estava aprendendo a ouvir a voz de Deus. Quando ele começou a ouvir a voz de Deus a primeira vez, ele ouviu a voz de Eli, que era o pai espiritual dele. Ele correu a Eli, você me chamou por 3 vezes. Quando Eli entendeu, falou, quando você ouvir de novo, diz, eis-me aqui, Senhor. Então os pais espirituais, os líderes, nas suas respectivas áreas espirituais, devem ser capazes de sempre transmitir a vida e a comunicação de Deus para com as pessoas. Amém, amém? Vou fazer uma obra social, eu tenho que fazer as pessoas entender que é Deus que nos enviou ali e elas ser quebrantadas e agradecer a Deus pela bênção que elas estão recebendo. Vocês estão me entendendo? Tem muita gente que recebe o bem de Deus, mas não anda de acordo com a vontade de Deus. Fala, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Da mesma forma, o ministério de criança é um ministério de intercessão, é um ministério evangelístico, é um ministério pastoral, é um ministério profético, é um ministério apostólico. Tudo nós temos que estar em comunhão com a unção. Amém, amém? Em comunhão com o Espírito Santo para ter a sua unção para operar conosco. Dá glória a Jesus aí. É o diaconato, é o corpo de obreiro, tudo tem que ter unção. Tudo tem que ter o Espírito Santo ali. Reverência ao Espírito Santo. Amém, amém? Ele governa. Ele sabe tudo que temos que fazer. Amém, amém? É isso faz toda a diferença. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A oração é a combustão que precisamos para vencer o inimigo. Calma que eu estou chegando agora no tempo de batalha espiritual aqui rapidinho. E lidarmos com ele no dia a dia. A oração é a combustão que precisamos para vencer Satanás, o inimigo, e lidarmos contra as forças do inferno no nosso dia a dia, contra os enganos, os embaraços, as setas, os dados inflamados do maligno. Só podemos vencer quando nós estamos em comunhão de oração, porque nosso espírito sempre está em contato com Deus, podemos discernir mais as coisas. Da glória ao Senhor Jesus. Fala, obrigado. Todos que se ajoelham para vencer o inimigo se levantam para obter a vitória. Aleluia. Ninguém que não se dobra, não se rende ao Senhor, não é capaz de se levantar para conquistar. Amém, amém? Quando nos dobramos, nos rendemos ao Senhor, somos capazes de levantar para possuir nossa vitória contra os nossos adversários. Dá glória a Deus. Tudo na vida, irmãos, tudo na nossa vida, toda conquista, para toda conquista, existe uma batalha. Saibam que nada nessa vida vem fácil. Tudo que vem fácil também vai fácil. Tudo que vem fácil, as pessoas recebem fácil e não valorizam. Aprendemos a batalhar para aprender a dar valor que nós recebemos das bênçãos de Deus. E as bênçãos, quando nós aprendemos a guerrear, a lutar por elas,
em romper nelas, vencer pelo meio da oração, somos capazes, amém, amém? De sempre sujeitar aquilo que recebemos de Deus por meio das vitórias. Recebeu a vitória, recebeu as bênçãos, conquistou na batalha, aprende a valorizar e sujeitar isso a Deus. Foi Deus que me deu, amém, amém? Jó, ele tinha esse coração, foi Deus que me deu, foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor, amém, amém? Aprendemos a glorificar no ganho, na perda, em tudo damos glória a Deus. Apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, em tudo eu aprendi a glorificar a Deus, no pouco ou na fartura, tendo ou não tendo, em tudo eu aprendi a glorificar a Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quanto mais o crente ora, mais o seu espírito é fortalecido. Ele desenvolve a capacidade e a sensibilidade nas questões espirituais. Ele fica livre de todo engano e espécie de insensatez espiritual. Amém, amém? Amém. Quanto mais nós oramos, mais somos capazes, mais habilidades espirituais temos para discernir os enganos das trevas e lutar contra toda a nossa própria insensatez espiritual. Amém, amém? Amém. Insensatez espiritual é a falta de discernimento, falta de capacidade, falta de sensibilidade de ouvir e seguir o que Deus quer. Amém, amém? A insensatez espiritual, ela traz um desequilíbrio entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Quando o crente ele é insensato, ele não consegue obedecer de fato à vontade de Deus. Fala, Senhor, me dá mais força, Senhor, para absorver a sua palavra. Fala, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Fala, manda mais, Senhor. Fala, manda mais. Quanto mais o crente ora, mais o seu espírito se fortalece. Amém, amém? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu forte poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu forte poder. Caraca, irmão, tu é sobrenatural mesmo. Tá entendendo? A bruxaria, eles quer poder, o ocultismo, a nova era, pega os cristais, faz todo aquele tipo de pactos com ervas, com contato com a natureza para absorver poder. Amém? O ocultismo, a bruxaria, seja qual tipo de nível de ocultismo, todos eles estão adorando o diabo para receber poder. Amém? O diabo quer ser idolatrado, quer ser adorado para dar poder ao homem. Amém? Amém? E outro, o diabo precisa da adoração do homem, precisa da iniquidade do homem para ele ser fortalecido. O nosso Deus não precisa da nossa adoração para ser alguma coisa. Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Nós, quando adoramos a Deus, somos fortalecidos. Nós, quando sacrificamos a Deus em nossa vida de oração, em nossas ofertas, a nossa comunhão com o Senhor, nós é quem recebemos poder. Amém, amém? Nós é quem recebemos. Quanto mais adoramos, mais se parecemos com aquilo que nós adoramos. O livro de Salmo diz, torne semelhante aos seus ídolos, tanto aqueles que os fazem, como aqueles que o adoram. Amém, amém? Ou seja, aqueles que adoram os seus ídolos ao diabo se tornam igual a ele. Amém, amém? Já reparou as pessoas que idolatram o Neymar? Os caras cortam o cabelo igual a ele, fazem a tatuagem igual a ele, pegam o estilo do Neymar, quer falar igual ao Neymar. Amém, amém? Porque são os seus ídolos. Mas o nosso verdadeiro ídolo é o nosso Senhor Jesus. O nosso verdadeiro Deus em quem nós honramos, adoramos e glorificamos. Fala, obrigado, Jesus. Isso aí. Sabe qual é um significado de idolatria? Uma das coisas, quando a pessoa idolatra, ela quer receber galardões pelaquilo que ela está fazendo. Quando a pessoa idolatra o diabo, as entidades malignas, porque ela quer favor. Idolatria é sempre um sentido distorcido da verdadeira adoração. Amém? Idolatria é o oposto de adoração. Amém? É o antônimo de adoração. Idolatria é adorar em prol dos seus próprios benefícios. Amém, amém? Do que ela quer, por isso que elas dão ao diabo a sua adoração. Nós não, adoramos pelo que ele é. Para se tornar o que ele é. Amém, amém? Para fazer o que ele quer. Aleluia. Isso é adoração. Dá glória a Deus. Posso continuar? A maior urgência atual dos cristãos é aprender a lidar com a revelação e a discernir o inimigo quando está agindo, para expulsá-lo. Dá glória a Deus aí. Porque o inimigo ele sempre vem para quê? Para te tirar do centro da vontade de Deus. Amém? O diabo ele sempre vai vir lutar com você para te arrancar do centro do propósito de Deus para sua vida. O inimigo ele vem nos lutar contra nós para quê? Para nos fazer pecar. O inimigo ele vem lutar contra nós para quê? Para nos destituir da conexão espiritual com o reino celestial. Amém? Um crente conectado no céu é um prejuízo para o diabo na terra. Amém? Amém? É fato.
fato, porque, cara, teu espírito está conectado no céu. Você interfere principalmente. Toda idolatria do diabo que estiver aqui perto, macumbaria, feitiçaria, já é interferida por causa das nossas orações aqui. Estamos entendendo? Um crente que ora é um crente que intervém nas regiões celestiais para bloquear os planos inimigos e estabelecer o plano de Deus. Dá glória a Deus aí. Sou um crente que, quando ele entra na vontade de Deus, é um espírito liberado que Deus pode usar da forma que quer. Amém? E quando um crente está liberado por Senhor, Deus pode falar. Quando Deus fala para você, ora pelo teu parente, ora para o fulano de tal, faça isso. Você já está derrubando os planos do inimigo. Dá glória a Deus aí. Fala, obrigado, Jesus. Identificar o mover de Deus em nosso espírito nos habilita a descobrirmos, por meio da oração, o que Deus quer que façamos. Precisamos sempre identificar os moveres de Deus. Lembra quando nosso espírito fica agitado? Nosso espírito recebe o mover de Deus, o fogo vem nos queimar para alguma coisa que Ele quer que a gente faça. Amém, amém? Às vezes a unção vem sobre você, tu começa a sentir aquela presença, pare, porque Ele quer que você ore. Amém, amém? Alguma coisa está se movendo em você, o mover do Espírito vem, alguma coisa quer que você faça. Às vezes o mover do nosso Espírito vem entre nós, esse mover coletivo, o que acontece? Começamos a guerrear, começamos a entrar no mundo espiritual, a ver tudo, aí começamos a declarar a vontade de Deus. Quando começamos a ver os inimigos, começamos a derrubar eles com o poder da oração. Quando começamos a acessar o mover profético que vem entre nós começamos a discernir o que é para ser feito. Amém? Às vezes o mover vem e Deus começa a dar palavra de orientação profética. Deus começa a nos dar visão do que é para fazer, começa a nos dar recursos espirituais para a batalha espiritual, começa a nos direcionar o que é para ser feito. Amém, amém? Precisamos aprender a identificar o mover do Espírito em nosso espírito para que sigamos sempre o que Deus quer que façamos. Dá glória a Jesus aí. Vamos lá. Eu estou quase terminando, tá? Atraímos a atmosfera da presença de Deus através de orações contínuas e um andar contínuo no Espírito. Enchemos o nosso espírito por meio de orações contínuas. Quando a oração se torna um estilo de vida, passamos a ser portadores da presença de Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Vencemos qualquer atmosfera fechada das trevas quando estamos cheios do poder da presença. Amém? Já venci muitas atmosferas demoníacas, lugares que eu fui pregar, países que eu visitei, lugares que Deus me levou para a guerra, céus fechados, lugares com atmosfera pesadíssima das trevas. E por meio de contínua oração, no meio de um derramar, de uma submissão a Deus, aquilo foi vencido e os céus foram abertos. Amém, amém? Aprendemos a abrir os céus fechados em lugares onde não há orações. Lugar onde não há adoração a Deus, atmosferas estão fechadas. Quando uma pessoa que carrega uma atmosfera da presença de Deus, ela chega naquele lugar, os céus começam a se abrir, os anjos começam a ser liberados para operarem. Dá glória a Deus. Por que Deus espera profetas e apóstolos nas nações? Por que Deus designa esse homem para as nações? Porque são homens que abrem os céus, que sabem abrir os céus para que Deus possa ser livre dos seus anjos para operar na terra. Amém, amém? Deus sem o homem nunca fará nada de fato. E Deus sem o homem também não faz. Amém, amém? Ele faz quando nós estamos alinhados para fazer. Ele nos deu a sua unção, nos deu a missão para nós fazermos. Os anjos, como diz 1 Pedro, desejaram pregar o Evangelho, mas não foi dada aos anjos essa graça, foi dada a mim e a você. Dá glória a Deus aí. Amém, amém? Amém. Eita glória a Deus, aleluia. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela tua unção. Para vencermos os principados, necessitamos de demandas maiores de oração. Dá glória a Deus aí. Para que vençamos hoje as opressões malignas que estão sobre essa terra, precisamos estabelecer a justiça e o poder da oração na nossa vida. Amém, amém? Precisamos pegar essa espada do Espírito e levantar o escudo da fé e batalhar. Dá glória a Deus aí. Amém, amém? Fala, eu sou um guerreiro. Você precisa ter a mentalidade de guerra espiritual. Todo crente precisa ser treinado e ter uma mentalidade de guerreiro. Amém? Você tem que se ver no mundo espiritual como alguém que porta uma espada, que tem uma armadura, que tem um escudo. Amém? Você tem que ver essa espada. Você tem que ver essa armadura. Amém, amém? Amém. Quando eu me vejo no mundo espiritual, eu vejo com manto sobre minhas costas, eu vejo com espada, às vezes eu vejo com lança, de acordo com o mover que está vindo, é o jeito que eu estou vendo. Dá glória a Deus aí. Mas sempre que eu estou diante do trono do Cordeiro, orar é visualizar. Isso aqui é um dos maiores segredos da oração que poucos aplicam. É um dos maiores segredos de entrar em dimensões espirituais e abrir o profético. É aprender a visualizar pelo Espírito. Por isso que nós precisamos de nível de santificação poderosa na nossa mente. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, santificai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, amém? Quando nossa mente começa a ser transformada na perspectiva do que o reino dos céus é, quando os ensinamentos revelados do que Deus é vêm, nós começamos a pensar, a sentir, a
interagir com aquilo que nós estamos aprendendo, é o que nós vamos começar a ser no Espírito, amém, amém? É a forma que nós começamos a lidar com a vida e as questões espirituais. Por isso que ensinamentos só doutrinários, ensinamentos só pastorais, que só traz dimensões de ensinamentos doutrinários, coisa terrena, coisa para a sua vida, mantém um crente só nisso. Amém? Quando chega o ensinamento apostólico, profético, faz os caras aprender as coisas que estão no ar, no alto, nos céus. Amém, amém? Começa a fazer as pessoas interagir com os anjos, a pensar de uma forma mais abrangente do que é o reino de Deus. Amém, amém? As experiências das pessoas começam a mudar na perspectiva daquilo que está sendo revelado e dado. Amém, amém? Muitos não podem receber porque não entendem. E quando às vezes Deus está visitando, quer dar algo a ela, ela não entende, ela não consegue entrar em concordância com aquilo que está sendo dado. Outros têm medo de entrar no sobrenatural, de ver o mundo espiritual porque não foram ensinados. Amém, amém? Por isso que quando a mentalidade da igreja passa a ser uma mentalidade espiritual, sobrenatural, começamos a ensinar elas a orar de fato. A oração de guerra, fala oração de guerra. Agora você entende melhor o que eu estou falando. Quando eu estou na oração de guerra, eu me visualizo como um guerreiro. Eu me vejo. E não somente tenho visões extras espirituais, vendo, batalhando, mas eu também aprendi a visualizar daquilo que eu já aprendi a ver no mundo espiritual. Amém, amém? Por isso que você ter visões, ter revelações é muito importante, porque você passa a enxergar de uma maneira diferente a sua vida e como você é no reino espiritual. Dá glória a Deus aí. É isso. Então quando eu estou na oração de guerra, eu me vejo tomando a espada quando estou batalhando. Amém, amém? Oração de guerra é um momento de guerra, um momento que eu estou batalhando contra as forças infernais, contra as oposições do diabo. Eu começo a declarar a vontade de Deus, eu começo a guerrear, eu começo a cortar a cabeça de demônio. Amém, amém? Começa a chutar, voltar para fora. A gente chuta, a gente quebra o mundo espiritual porque você se vê como um guerreiro. Amém, amém? Agora quando estou em oração de comunhão, fala oração de comunhão. Quando eu entro na presença de Deus, no lugar de comunhão, começo a adorar o Cordeiro de Deus, sabe o que eu vejo? Eu me vejo diante do trono do Cordeiro. De acordo com as visões que o meu espírito foi aberto. Hoje eu visualizo sempre de acordo com o meu espírito foi aberto. Amém, amém? Eu sempre recebo uma revelação, uma visão. Por isso que é importante, Deus, dai-me uma visão, Senhor. Me mostra mais. Revele ao meu espírito, Senhor, a tua glória. Me mostre os ambientes celestiais, Senhor. Senhor, me ensine a ver o que está no céu. Senhor, me revele. De repente, sonhos proféticos, visões que você tem, abre e aflora a sua capacidade de imaginação profética, de visualizar as esferas espirituais. Dá glória a Deus aí por isso. Todas as experiências de arrebatamentos que eu tive, de visões sobrenaturais que Deus me deu do trono, da glória, dos anjos, também do inferno, faz a minha mente, minha capacidade espiritual profética de visualizar na minha imaginação, amém, amém, de contemplar aquilo que eu estou visualizando, aquilo que eu estou orando. E hoje, quando eu estou orando, eu me visualizo, amém, santificado diante do Cordeiro, de branco diante do Cordeiro. Glória a Jesus. Sempre visualiza Ele adorando o nome dEle. É isso que faz que as suas orações se tornem mais poderosas. Dá glória a Deus aí. Quando você está no momento de intercessão, geralmente começamos a visualizar a compaixão de Cristo. Visualizo o sangue do Cordeiro sobre as pessoas. Eu começo a visualizar aquilo que Deus... Tem coisas que Deus me revela das pessoas, como os estados e a compaixão dele. E tem coisas que eu tenho que já aprender a interagir com aquilo que Ele é no meio da oração. Então eu aprendo a declarar intercessões de acordo com aquilo que Ele é, a vontade dele sobre a vida das pessoas. Dá glória a Jesus por isso aí. Fechando nossa palavra de hoje, a oração é uma comunhão de face a face com Deus, coração a coração com Deus. Amém? É um lugar de oração onde somente Deus importa, é o verdadeiro lugar. Só Ele pode nos preencher. Existem coisas que só serão transformadas em nós por meio da oração de comunhão. O lugar onde encontramos a Deus, é um lugar onde nada mais importa. O lugar secreto da presença de Deus é tudo que precisamos. A presença de Deus é o lugar de descanso. A presença de Deus é o lugar de suprimento. A presença de Deus é um lugar de concepção espiritual. A presença de Deus é um lugar de união com Deus. A presença de Deus é um lugar de cura. O nível do poder e autoridade que uma pessoa possui será determinado pelo nível da comunhão que ela tem por meio da oração. Fique de pé para glorificar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Que ensinamento maravilhoso, né? Fala obrigado, Espírito Santo, pela sua unção, pelo ensinamento. Amém. Que Deus abençoe a todos que estão online. Deus abençoe os irmãos que vão estar assistindo depois no YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.